Boa noite, meu nome é Lucas e essa é a minha apresentação sobre a teoria de Galois e a transcendentalidade de E e π. Então, o Lucas sou eu, como eu já disse, né? E a gente vai explorar um dos resultados mais belos da teoria dos números, que é o teorema de Lindemann-Weierstrass. Esse teorema ele nos permite provar que os números, como os transcendentes, ou seja, eles não são raízes de nenhum polinômio com coeficiente racional. E parece um conceito bem abstrato, mas ele tem implicações bem interessantes na matemática, como aqui no trabalho a gente vai trazer na transcendentalidade do e do π. Resultado esse que ajuda a resolver um problema da antiguidade, que eu vou começar, inclusive, trazendo esse problema, que é o da quadratura do círculo. Então, esse é um problema que ele foi formalizado, né, pela primeira vez pelos gregos. Aqui eu trouxe a fotinho do Anaxágoras e do Hipócrates de Quitos. E qual que é o problema, né? Ele trata de encontrar um quadrado com a mesma área de um círculo, dado apenas uma régua e um compasso. Apesar da origem antiga desse problema, ele foi provado impossível apenas no século XIX. Então, aqui é uma fotinho do Lambert, né? Ele demonstrou que o π é um número irracional, ou seja, ele não pode ser representado por p sobre q, dado que p e q são inteiros diferentes q é diferente de zero. Mas só foi o Lindemann que provou que eles são transcendentais, né? Então, o Lindemann ele constrói lá o teorema dele, do Lindemann-Weierstrass, e ele prova que são números transcendentais, o que implica, né, que o π ele não pode ser a solução de uma equação polinomial não trivial, e então não é possível construir um quadrado com a mesma área de um círculo usando apenas uma régua e um compasso, pois isso exigiria, né, encontrar a raiz quadrada de π no olho. Então aqui a gente tem o texto, né? Tá aqui trazendo que a gente vai falar um pouco antes de falar do teorema do Lindemann. A gente vai falar de um lema que a gente vai usar na nossa demonstração, que é o lema das funções simétricas. Então, o polinômio ele é simétrico quando ele permanece inalterado quando as variáveis elas são permutadas entre si. Aqui eu não vou trazer a demonstração. Só um instante. Eu não vou trazer a demonstração durante essa apresentação, mas ela é possível ser consultada dentro do meu trabalho. Lá eu demonstrei aqui esse lema. Mas eu trouxe um exemplo para tangibilizar aí o tema para todo mundo. Então aqui nosso exemplo é a soma dos quadrados das variáveis de x1 até xn, pode ser expressa em termos de uma função de funções simétricas S1 e S2 da seguinte forma. Aí a gente tem né, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais tananana, mais xn ao quadrado. E a gente está colocando isso aqui em igualdade à somatória das variáveis ao quadrado menos duas vezes a somatória aqui de x1 de x1 produto xj. Então, note que a gente pode colocar isso aqui como S1 ao quadrado, pois a gente pode permutar aqui, né? x1, x2, xn com x2, isso aqui não vai mudar a nossa função. Então, ela é uma função simétrica de fato aqui, a gente pode ficar permutando. Menos 2 S2 também, porque aqui, esse elemento, ele também, você pode permutar aqui I e J aqui é indiferente.
você vai chegar no mesmo resultado. Então, aqui é o enunciado do nosso teorema, né? O teorema de Lindemann-Weierstrass, ele estabelece que se são números algébricos distintos, então os números, né, eles são linearmente independentes sobre os racionais. Em outras palavras, não podemos escrever uma combinação linear desses valores igual a zero, a menos que todos os coeficientes sejam zero. Agora vamos ver como é que isso aqui é demonstrado, tá? A ideia central da prova é assumir a contrário, então a gente vai provar por absurdo. Suponha que a combinação, né, existe uma combinação linear dos números com coeficientes racionais que resulta em zero, e a partir daí construímos uma estrutura algébrica que leva à contradição. Criamos então uma equação coeficientes inteiros ao multiplicar a igualdade por um inteiro conveniente para nós. E aqui a gente vai considerar as extensões de Galois que vão nos permitir aplicar propriedades fundamentais do automorfismo, certo? Agora, usando uma propriedade do automorfismo, que é exatamente por isso que a gente está usando o grupo de Galois, para manipular essa expressão de uma tal forma que nos permitirá continuar a demonstração. Aqui nessa prova algébrica, que eu acho importante em algum momento dessa apresentação fazer essa pontuação, existem muitos momentos em que a gente vai fazer uma manipulação algébrica que ela tem um propósito muito para frente na nossa conta, então o resultado ele não vai ser imediatamente relevante. Às vezes a gente vai fazer algo que daqui 3 passos vai nos ajudar. Então, peço paciência, tá? Então, estamos ajustando aqui a expressão novamente, né, aqui, para torná-la mais tratável, chegando a uma forma que nos permite aplicar o conceito de função simétrica. Certo. E aí aqui a gente começa então a fazer uma manipulação do somatório e simetria, né? Aqui tem como objetivo eliminar o termo inicial da soma original por meio de uma multiplicação específica que transforma a equação e permite isolar esse termo. Isso é possível porque os parâmetros envolvidos são diferentes entre si, garantindo que o novo coeficiente não se anule, tá? Então aqui a gente está começando a construção dessa função s de x, né? E aqui então observe que a soma de todas as derivadas desse polinômio associado, como esse polinômio tem um grau infinito, desculpa ter me enrolado, a soma também, como esse polinômio tem grau finito, a soma é finita. Quase invertido. E essa função ela será usada mais adiante para levar a uma contradição lógica. Então, a gente vai segurar isso aqui no final do teorema, ela vai nos ajudar a chegar na nossa contradição, certo? Beleza. Aí aqui, a ideia central desse passo é aplicar a regra do produto para as derivadas em uma nessa expressão, que envolve a função construída anteriormente. E uma exponencial decrescente. Isso permite reorganizar os termos de modo a facilitar a nossa manipulação. Ao substituir uma relação conhecida entre essas duas funções, obtém-se uma nova forma da derivada da expressão composta, que será usada mais adiante para chegar à contradição. Nossa, eu estou me repetindo muito aqui no texto. Então, o primeiro passo aqui desse novo slide é aplicar uma fórmula clássica de integração por partes, envolvendo a função da exponencial e o polinômio original. Essa integração ela vai resultar numa relação
entre o valor da função construída e uma integral que depende do polinômio. E aqui logo em seguida, a gente vai utilizar uma combinação de permutações e multiplicações por coeficientes que a gente definiu previamente para reorganizar os termos, e isso leva a uma expressão um pouco mais elaborada, que será essencial para evitar contradição no final da prova. Ok, e agora a gente vai para esse passo por substituição de símbolos, ok? A gente está substituindo os símbolos da igualdade anterior, reescrevendo a relação entre a função construída anteriormente e uma integral que depende de permutações para os parâmetros. Esse passo é importante para a gente depois usar o uso das propriedades da função polinomial, ok? Então, aqui a gente está definindo a função base usada na construção da série como uma combinação específica de potências e produtos de funções auxiliares. Essa definição ela envolve um número primo, esse P aqui, né, esse P também, que ainda a gente não especificou, mas a gente vai guardar porque esse fato é muito importante. Certo? E também é importante, note que essa função ela é construída de forma que todas as suas derivadas até certa ordem elas se anulam na origem. Essa anulação ela vai ser crucial para obter uma contradição no final da demonstração. Terceira vez que eu falo isso. Pois envolve propriedades aritméticas dos coeficientes raízes das funções. Aqui escolhemos um número primo suficientemente grande para garantir que certas expressões não sejam divisíveis por ele, enquanto outras sejam. Isso permite separar os termos que são divisíveis dos que não são, analisando o comportamento da função construída com base nas propriedades aritméticas. E aqui, né, a conclusão obtida ao mostrar que um dos lados da equação é um número inteiro não nulo, enquanto o outro tende a zero, à medida que o primo escolhido cresce, isso gera já uma contradição lógica, certo? E aí aqui a gente vai dividir esse slide em 3 passos. O primeiro passo, a gente está mostrando que uma soma de termos ela é divisível por um número primo. E aí a ideia aqui é garantir que cada termo dentro dessa soma também seja divisível por esse número primo. Isso assegura que a soma total será divisível por esse número primo. O segundo passo, analisamos uma função polinomial que possui raízes específicas. Essas raízes são avaliadas em várias derivadas dessa função. O importante é que essas derivadas também precisam ser divisíveis pelo número primo, certo? E o terceiro passo, o polinômio, ele vai ser reescrito, certo? Ele vai ser reescrito de uma forma que envolve um número primo, garantindo que os termos avaliados nas raízes sejam divisíveis pelo número primo quando o grau da derivada for maior ou igual ao número primo. Ok? Daí, dentro desse trecho, é explicado que a soma ela vai ser invariável sob a ação do grupo de Galois, garantindo que seja um número racional. Além disso, o polinômio é simétrico e as raízes pertencem ao polinômio associado.
A explicação do teorema das funções simétricas mostra que a função ela é divisível pelo número primo, e isso prova que o lado esquerdo da equação é um número inteiro não nulo. E agora a gente que isso significa que a gente pode escrever essa relação aqui, né, do 1 sendo menor ou igual ao módulo dessa expressão enorme, tá? E aí isso seja, né, M1 define o valor máximo entre os coeficientes CJ, M2 define o valor máximo entre os coeficientes dos valores exponenciais de sigma i e gama j. M3 define o valor máximo entre os módulos sigma i e gama j, que são raízes de um polinômio específico. M4, M5, aqui estão as definições. E a gente segue, né, aqui a gente está mostrando como estimar o valor máximo da integral, sendo que ela é limitada por uma expressão que envolve esses valores máximos, esses M3, M4, M5, levando a essa fórmula final aí 3.5. Estabelece um limite superior para o valor da integral, ajudando a controlar o seu comportamento, certo? Agora aqui nesse slide, a gente vai combinar as estimativas das equações 3.4 com a equação 3.5, resultando nessa expressão que ela limita a soma total. A estimativa final é dada pela equação no final, fornecendo um limite superior para a soma da integral envolvida. Aí, ao analisar o limite de um termo, chega-se à contradição, o que demonstra que os exponentes, né, o exponencial de α1 até exponencial de αn, eles são linearmente independentes sobre os racionais. E esse é o fim da nossa demonstração. Agora a gente pode usar todo esse arsenal que a gente conseguiu demonstrar para a gente aplicar na finalização, né? Que a gente demonstrar usar ele para provar que tanto o E quanto o π eles são transcendentais. Então aqui a gente vai para o corolário. O elemento ele é transcendental dentro do conjunto dos números racionais, né? O elemento E. Demonstração. Então a gente vai supor, por absurdo, que o E ele seja algébrico sobre os racionais. Então vai existir números racionais tal que a somatória deles vai ser igual a zero. O que é isso que a gente está falando? Né? A gente está basicamente assumindo que são linearmente dependentes. Por quê? Porque o teorema do Lindemann está falando para a gente que se eles são transcendentais, isso aqui não vai ser verdade. Então, se vocês observaram, a gente está seguindo por um caminho de provar por absurdo novamente. Isso significa que a exponencial de e elevado a zero, e elevado a 1, até e elevado a n, são linearmente dependentes sobre os racionais, certo? Então, vamos analisar essa dependência na luz do teorema. E a gente está escolhendo aqui m, convenientemente estamos escolhendo m vai ser igual a n mais 1, alfa vai ser igual a i menos 1, para i igual a 1 até m, e observe que com essa escolha nós temos aqui que esse somatório vai ser igual ao somatório de até n, de r i, exponencial de i, vai ser igual a zero, porque a gente está pressupondo que é linearmente independente. No entanto, isso vai contradizer o teorema do Lindemann-Weierstrass, que afirma que
se essa exponencial de alfa i, alfa 1, alfa 2, alfa m são linearmente dependentes sobre os racionais, então pelo menos dois dos alfa i's eles são iguais, o que não é o caso aqui, já que alfa é i menos, i menos 1. O que a gente está querendo dizer com isso aqui, tá? A gente está fazendo esse somatório. Esse somatório é um somatório de uma exponencial que está sendo elevada ao alfa i. O alfa i vai ser igual a i menos 1. E aí aqui é impossível que a gente chegue nesse zero. Então aqui a gente está demonstrando por absurdo que o E ele é transcendental sobre os racionais. Aí nosso próximo corolário, ele é a transcendentalidade do π, que eu acho até mais bonita essa demonstração aqui. Então, o elemento π, ele é transcendental dentro do conjunto dos números racionais, né? Esse é o corolário. E a demonstração é que, para a prova da transcendentalidade do π, mostramos que π não pode ser raiz de qualquer polinômio com coeficientes racionais. Vamos supor que 0 e π1, πi sejam elementos algébricos de Q. Agora, tomaremos a exponencial de cada um para aplicar aqui o 3.4. Então, a gente tem a exponencial de πi e a exponencial de 0. Então, a exponencial de 0, exponencial de 0 vai ser igual a 1. A exponencial de πi vai ser igual a menos 1. Neste caso, estamos usando o fato de que a função exponencial aqui é a identidade de Euler, né? Por isso que é um resultado que é dado, a gente já sabe que isso aqui vai ser igual a menos 1. Então, neste caso, estamos usando o fato de que a função exponencial ela leva números algébricos em números algébricos. Observe que 1 e menos 1 são linearmente dependentes e, portanto, pelo teorema de Weierstrass, pelo menos um dos elementos da base deve ser transcendental. Como sabemos que 0 e são algébricos, porque sabemos que eles são resultados, né, de polinômios, aqui eu trago os exemplos. Né? 0 é a raiz do polinômio x, e é a raiz do polinômio x ao quadrado mais 1. Isso implica que π deve ser transcendental sobre os racionais. Isso conclui a prova de que π é transcendental. Então, aqui a gente terminou a nossa apresentação. Essa é a conclusão final do nosso trabalho. Eu agradeço a atenção de todos e, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas que estejam dentro do escopo do meu trabalho. Agradeço.